Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu vim aqui através desse vídeo. O Senhor tem me colocado no meu coração para trazer cada dia uma palavra, um testemunho. Talvez através dessa palavra muitas pessoas necessitam ouvir a palavra do Senhor. Eu me chamo Diller Gabriel e eu congrego na Segunda Batista, sou batizado na Segunda Batista de Caxambu do Trançador. Muitos me conhecem, eu creio que vocês vão me conhecer cada dia mais através desse canal, através desse vídeo. E, cara, o que me trouxe aqui foi que Deus tem incomodado o meu coração para me trazer uma palavra todos os dias. Que a gente tem uma ferramenta nas mãos, que é as redes sociais, é o telefone, e eu tenho feito um propósito com Deus. Eu falei para Deus que eu ia usar as minhas ferramentas para me plantar o bem, não para me destruir. Então eu vejo que a internet alcança muitas vidas e tem muita gente usando isso para trazer destruição na vida das pessoas. E eu falei, nessa geração vou fazer diferente, eu vou ser como um servo do Senhor, como jovem foi Sadraque, Mesaque, Abednego, como Davi era. Eles eram jovens, mas eles escolheram viver para Cristo. Então que vocês pegam eu como exemplo, não eu como exemplo, mas Cristo como exemplo, Paulo como exemplo, que a melhor escolha que nós fazemos na terra é viver para Cristo. E esse título, essa mensagem hoje é a oração. É a oração, poder, a oração tem poder. Podemos estar no século 21, bombardeados por tecnologias avançadas, coisas que não teve gerações passadas. Mas ainda para você receber resposta dos céus, é a oração. Para você ainda que quer receber seu milagre, a sua cura, a sua libertação, é a oração, é o joelho no chão e a cara no pó. Deus não mudou. A geração pode até ter mudado, a tecnologia pode até ter mudado, mas para ainda você conseguir chegar aos céus é através da oração, é através do joelho, através do sacrifício com Cristo. Você não vai conseguir achar seu milagre. Senhor, eu orei em 5 minutos, nada vi resposta. Não, eu vou te mostrar na palavra hoje que é uma oração incessante, é uma oração sem cessar, que Deus responde. Não é uma oração de 5 minutos, eu vou orar por obrigação e vou dormir. Não, você só está fazendo a sua obrigação. Deus fala que devemos orar sem cessar, e a palavra de nos mostra vários versículos na Bíblia, que é através da oração que nós vamos conseguir alcançar o nosso milagre, a nossa cura, a nossa libertação, nossa intimidade com Deus. Que hoje tem muitos aí pregando, mas não tem intimidade com Deus. Tem muitos aí que falam bonito, mas não tem unção do Espírito Santo. Que é a unção que faz a diferença, é a unção que cura, é a unção que liberta, entendeu? Então Deus tem colocado no meu coração, cada dia eu quero fazer um propósito assim com Deus, trazer 3 vídeos por semana, porque eu trabalho, gente, eu trabalho na roça, eu moro na roça. É a porta que Deus me abriu. Então eu vou tentar trazer mais vídeo possível, mas aquilo que Deus colocar nas minhas mãos. Eu peço a Deus que não venha pregar heresias, como o Auri está usando a internet para pregar heresias, matando a fé do cristão. Então eu vim aqui, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Cara, eu tenho orado ao Senhor, eu tenho... antes de abrir esse vídeo, eu tenho colocado a cara no pó e orado para Ele, para que a isso Deus, o meu canal, gente, eu sou sincero com vocês, meu canal era para ser de finanças. Você pode ver que tem uns 3 vídeos aí que era de finanças, só que Deus falou para mim, não, muda o foco, não é esse o foco. Eu ia falar sobre finanças, economias, eu sou um investidor de pessoa física. Então eu faço curso na internet, eu fico vendo vídeo, assistindo esses caras. Falei, cara, eu vou abrir sobre finanças. Só que Deus falou para mim que não, muda o foco.
Então eu vou fazer aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Cara, eu vim de cara limpa, eu não uso nada, estou de cara limpa, não vim pedir dinheiro para ninguém. Graças a Deus, Deus tem me abençoado, nunca me faltou nada e nunca mais vai me faltar em nome de Jesus. Não só na minha casa, mas na casa de todos que vão ver esse vídeo, onde esse vídeo chegar. E eu peço a ajuda de vocês, tá? Eu peço a ajuda que se essa mensagem tocar no coração de vocês, se o Espírito Santo comandar vocês, não incita, curte, compartilha, envia para quem realmente necessita, que tem muitas almas sedentas. Enquanto os cristãos ficam um brigando com o outro, tem muitas almas que o diabo tem ceifado na face da terra. E Deus falou para mim, vou fazer diferente de que muitos. Cara, eu vou usar meu telefone, as minhas redes sociais para pregar a palavra. Eu não sou pastor, já deixo bem claro, mas eu sou bem entendido, graças a Deus. Deus me dá um entendimento muito grande da palavra. Então eu não vim aqui brincar com o evangelho. Eu vim aqui fazer aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Se é isso que Ele quer, eu vou fazer a vontade que seja de Deus. Então, e hoje eu vou trazer sobre o primeiro vídeo, sobre o poder da oração. E para iniciar essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. É só esse pedacinho. Olha que interessante o poder da oração. Mais adiante do contexto, vai dizer que Pedro foi levado a cativo, a cárcere ou a cadeia, não quer dizer de hoje, por falar do evangelho, por pregar o verdadeiro evangelho. Pedro era conhecido como Pedro Perturbador, que era o mesmo que negou Jesus 3 vezes. Mas Deus sabia do coração de Pedro. Pedro, tu me amas? Ele disse, sim, Senhor, eu sei que tu me amas. Então prega a minha palavra. E Pedro, depois que tem negado Jesus, mesmo assim Pedro foi um dos mais usados na mão de Deus, se você for ver no contexto da palavra. Pedro foi perseguido, foi levado à cárcere. Isso que eu quero trazer aqui é a oração. A igreja se reuniu para um propósito. A igreja se reuniu não para pregar, para orar por casa, não orar por um carro. Foi orar para Deus abrir uma porta, gente. Não é que isso é errado. Lógico que Deus é o dono do ouro e da prata. Se Ele quiser te dar uma casa, Ele vai te dar. Se Ele quiser te dar uma benção, um carro, Ele vai te dar. Mas a oração aqui era diferente. A oração aqui era com base de tirar Pedro da cadeia. Porque Pedro foi acusado por Herodes. Pedro foi acusado por Herodes por pregar, incentivar, perturbar a sociedade. Porque o Evangelho veio para trazer isso aí mesmo. O Evangelho veio para confrontar o pecado. O Evangelho não veio para andar de mão dada com o mundo. Esse Evangelho de hoje em dia que você vê anunciado nas igrejas, que está aí light, não, esse não é o verdadeiro Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo trouxe o que? Sofrimento, dor, arrependimento, salvação, batismo no Espírito Santo, era cura, era muitas coisas. Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Então, aqui na palavra diz do Senhor que Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus. Você vê que a igreja se reuniu em um só propósito. Qual era o propósito da igreja? O propósito da igreja era o quê? Livrar Pedro da cadeia. Não era para, o Pedro está sem sandálias, vamos orar para Pedro ganhar umas sandálias novas. Pedro estava sem roupas, vamos orar para Pedro ganhar umas roupas novas. Mas não, o propósito dele era que Pedro estava em cárcere, levado por Herodes. Por que Pedro foi levado à cárcere? Se você for ler o contexto, Pedro estava anunciando as boas obras de Cristo. Foi por isso que ele foi confrontado, foi por isso que ele foi preso.
Aí é isso que veio me chamar a atenção. O verdadeiro evangelho de Cristo, de Jesus, vai sobrar para você o que, irmãos? Que eu estou falando? Vai sobrar para você é humilhação, perseguição. Vai sobrar para você cárcere. Vai sobrar para você comer mel e gafanhoto no deserto. Não é esse evangelho que está sendo anunciado hoje. Que quanto mais o irmão é próspero, mais Deus está com ele. Não é que é errado um irmão ser próspero. Só que tem muita gente confundindo isso. E eu vejo assim que Deus tem colocado no meu coração. Que ainda que você quer resposta com Deus, é humilhação, é humilhar diante de Deus. Você quer uma resposta dele, você vai ter que entrar para dentro do seu quarto, fechar a tua porta e orar. Se você quiser que os céus derrame sobre as suas vidas, é assim que eu creio. É assim que tem acontecido na minha vida. Eu ponho o joelho no chão e cara no pó. Porque eu sei que é assim a única forma que consegue a minha oração rasgar os céus. É uma oração sem cessar. Não é uma oração, eu orei 5 minutos, mas Deus não me respondeu. Eu orei 20 minutos, está acontecendo tudo errado. Então ora mais. Ele não falou para o povo de Israel, nós cavamos, não achou terra, não achou água, nós cavamos a terra e não achamos água. E o que Deus falou para eles? Cava mais fundo. Cava mais fundo. E a oração sem cessar é isso. É uma oração sem ter tempo de terminar. Mas ela tem hora para começar. Mas ela não pode ter hora para terminar. Só termina essa oração que a Bíblia vem falar para nós, que no contexto aqui, que ele só para de orar quando o anjo do Senhor desce à casa que ele estava e foi lá direto lá na cadeia. Tirar quem? Pedro. Essa é a oração verdadeira. Essa oração que rasgou os céus e Deus atendeu. Então saiu direto dos céus e foi lá na cadeia tirar Pedro. Mais para frente você vai ver Pedro nem acreditando que as algemas caem da mão de Pedro, que as algemas saem dos pés dele. E Pedro não saiu, gente. Pedro não saiu pela janela. Não, Pedro saiu pela porta da frente. O que eu quero dizer com isso aí? A palavra quer dizer com isso aí? Que mesmo que você foi acusado injustamente, você vai sair lá de dentro como honesto. Você vai sair pela porta da frente. Você vê que os anjos abrem a porta da frente. Pedro já estava na rua e nem acreditava. Por quê? Porque da igreja estava orando e sem cessar. Não é uma oração de 5 minutos. Não era uma oração de 10 minutos. Vou orar, vou dormir, estou fazendo a minha obrigação. Não é assim. Deus não funciona assim. Deus vê quando eles começaram a se rasgar diante dele com um propósito. Eles se rasgaram diante de Deus com um propósito. O propósito deles era o quê? Tirar Pedro da prisão. E com essa oração sem cessar, Pedro saiu de lá. E você vai ver em Daniel capítulo 10, se não me engano, Daniel se posta a orar. E Daniel, quando ele começa a orar, 21 dias, a Bíblia vem falar que Daniel começa a orar 21 dias. Não foi 1, 2, 3, 4 dias. Daniel começa a orar 21 dias. E isso, os anjos já saíram a favor da oração de Daniel. Só que os principados da Pérsia que incentivaram, que saíram contra a oração de Daniel. E o anjo apresenta Daniel e fala: Daniel, desde que o seu primeiro dia que você colocou o seu joelho no chão e sua cara no pó orar a sua oração, nós saiu a favor dela. E você vê que Deus vê o poder da sua oração. Então é através da oração que Deus vai fazer o que tem que fazer na sua vida. É através da oração. Não é através de um voto, vou colocar R$200 na presença do Senhor. Gente, a palavra diz que dai de graça, recebei de graça. Recebei de graça, dai de graça. É assim que a palavra diz. E Daniel, se você vê lá, por que eu estou trazendo Daniel 10? Depois vocês pesquisam Daniel 10, capítulo 10. Você vai ler o contexto, você vai ver que Daniel orou 21 dias sem cessar. Ele orou fervorosamente a Deus. Ele colocou-se perante o Senhor.
E é a oração que eu falo para vocês que tem poder, é essa oração. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, quando ele vai ser crucificado, ele fala o que para os seus discípulos? Vamos subir, vamos orar. Menos ele sabendo que ele ia ser entregue à morte, à cruz, ele falou, vamos orar, ora comigo. E a Bíblia vai mostrar que os discípulos várias vezes dormiram, não oraram com ele. Então, mesmo sendo filho de Deus, Jesus, ele tinha toda a autoridade, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, a Bíblia diz isso. Ele, se ele desse lá, falasse para aquela pedra se transformasse em pão, ela se transformaria. Só que mesmo tendo esse poder, essa coisa, ele mostrou para nós que só conseguimos algo de Deus através da oração. Nós só vamos conseguir chegar ao coração de Deus, rasgar os céus, é com a oração sem cessar. Então eu trago hoje essa mensagem para você meditar. Ah, por que não tem acontecido nada na minha vida? Porque você tem orado pouco. Desculpe falar, mas talvez sua oração não tenha passado nem no teto da sua casa. E você ainda quer exigir algo de Deus, que Deus tem que fazer. Não, gente. Deus não é obrigado a fazer nada por nós. Pelo contrário, nós que devemos fazer algo para Deus. Nós temos que se humilhar, se rasgar na presença dele. E a palavra vinha dizer aqui que quando a oração chegou aos céus, na mesma hora Deus enviou o anjo para resgatar o Pedro. Talvez a sua oração não seja, talvez você não esteja na cadeia. Talvez você tenha tudo o que precisa, mas você está no vazio espiritual. Mas talvez você tenha desanimado, tenha ido na igreja e falar, nossa, é só mais um culto. Talvez você precise de um avivamento em Cristo. E como você vai conseguir sim, ter essa intimidade com Deus? É intimidade, a chegar no ponto de Deus te chamar você de amigo, como chamou Abraão. E como é que esses profetas, esses pregadores alcançaram? Através da oração, jejum, sacrifício. O Evangelho é uma cruz, gente. O Evangelho é uma cruz. Que isso aí eu quero trazer em outros vídeos, para não ficar tudo resumido num vídeo só. E deixa também no comentário qual palavra, qual o assunto que vocês querem que Deus fala através de mim, qual coisa que eu vou trazer nos outros vídeos. Isso me incentiva a trazer uma palavra. E é isso que Deus tem colocado no meu coração, é a oração sem cessar. A palavra diz que quando você precisa de um milagre, de uma resposta de Deus, é para quê? Para você entrar para a porta do seu quarto, fechar e orar, que Deus do céu vai responder. Entendeu? Então eu vejo o poder da oração. Daniel, quando foi lá jogado nas covas dos leões, antes dele ser jogado, o que Daniel fez? Daniel orou. E Deus respondeu, fechando as bocas do leão. E nem sequer uma mordida teve no Daniel. Então é essa palavra que eu quero trazer para vocês hoje. Que a oração tem poder. A oração move os céus. Ah, mas eu não estou conseguindo ver. Ah, Dília, eu não estou conseguindo ver o milagre de Deus. Você não consegue ver o milagre de Deus ainda? Então joelha. Ora mais. Que Deus vai mover os céus se for preciso para te mostrar a glória dele. Porque Deus não age. Deus age, gente. Ora. Oração tem poder. Lê Daniel 10. Você vai ver o poder da oração de Daniel. Quando Daniel se pôs a orar 21 dias. Vai lá, lê capítulo 12. Quando Pedro é levado aqui à prisão que eu estou trazendo. A igreja começou a orar sem cessar a favor dele. Ah, não, vamos orar para Pedro ter a melhor coisa. Não, gente. A oração deles da igreja era sem cessar para Pedro sair de lá. Porque Pedro não tinha cometido nenhum pecado, nenhum erro. Por que ele está sendo condenado à cadeia? Porque ele estava anunciando o verdadeiro evangelho de Cristo. Foi por isso que ele foi levado à cárcere. E a Bíblia vem nos mostrar mais para frente no contexto que Pedro
Ele saiu de lá, mas Pedro não foi fazer um churrasco. Ah, gente, vamos fazer um churrasco. Vamos fazer churrasco, a oração de vocês chegou aos céus. Eu estou livre. Pelo contrário, Pedro foi lá onde ele estava orando. Pedro saiu, já foi direto orar também. Para botar fogo na lamparina. E eles estavam, gente, trazendo no meu conhecimento, eles estavam o seguinte, eles pegavam começavam a oração, começavam a meter fogo na oração. Pedro saiu? Não saiu. Não, então vai descansar, deixa eu meter fogo nessa lamparina. E começava a soprar. Ah, vai soprar o fogo. Não, o fogo do Espírito Santo, não deixava apagar. Eles metiam fogo, era oração sem cessar. E eles começaram assim, Pedro saiu? Pedro não saiu, então é minha vez, vai descansar. E começaram a orar. Orar. A Bíblia vai mostrar que essa oração teve início. Mas ela não teve início, teve hora para começar. Mas ela não teve hora para terminar. Só terminou essa oração quando Pedro saiu da cadeia. Quando Pedro sai da cadeia, eles param de orar. Porque daí mais para frente o profeta Ágamo já começa a profetizar outras coisas. Que mesmo com a perseguição, gente, olha o que a Bíblia vai trazer, o contexto vai trazer para a gente. Tinha a perseguição religiosa, mesmo apertado, ainda o profeta Ágamo, através do profeta Ágamo, profetizou que ainda havia o quê? A fome. Para a perseguição religiosa, era o quê? Eram os milagres. Eles iam na frente, Deus ia atrás, fazendo os milagres. Deus ia lá curando leprosos, fazendo contra a perseguição religiosa. Agora contra a fome. Perseguição religiosa e agora a fome. Aí mais para frente vocês vão ver que a igreja se comove e começa lá, vamos mandar mantimento para tal igreja. Que isso aí também quero trazer mais para frente sobre partir do pão com os irmãos, ajudar, o crente ajudar. E então eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Vocês não me levam a mal porque eu não sei falar bem, eu não sou estudado, falo tudo errado, sou da roça caipira mesmo, mas que espero que essa palavra que venha ser falada hoje entre no coração de vocês, que vocês passam a orar e ler a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, que esse aqui é o manual do ser humano. Então, aqui mostra que como você vai conseguir seu milagre, como você vai conseguir suas bênçãos, como você vai conseguir chegar diante de Deus. Através desse aqui você vai ser uma pessoa melhor. E aí a palavra não é só de ser melhor. Aqui está a promessa da nossa salvação. Que nós podemos ganhar o mundo inteiro aqui. Mas que adianta se não ganhar a nossa alma, nossa salvação? Então essa aqui é o manual das nossas vidas. E muitos profetas morreram por essa palavra, que hoje estão aqui na nossa mão. Nós temos a liberdade de clamar a Deus, temos a liberdade de louvar a Deus, nós temos a liberdade de proclamar, falar que Cristo é o nosso Senhor, sem sobrar para nós o que? Perseguição, sem cadeia, sem espada, porque muitos derramaram sangue para que essa palavra chegasse aqui hoje. E nós temos esse privilégio hoje e jogamos fora. Trocamos essa palavra, trocamos a Jesus por contos de fadas. Trocamos Jesus, a promessa de salvação para eles, para nós, a salvação que ele fala, por contos de fadas. Trocamos o reino celestial da eternidade por coisas passageiras que tem tempo para acabar. A Bíblia fala. Tudo aqui não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Então, que isso venha cravar no seu coração, que se você vai conseguir algo com Deus, é só através da oração sem cessar. Você vai conseguir alcançar, rasgar os céus, alcançar Deus através da oração. E não é uma oração, gente, não venha pensar que é uma oração de 5 minutos que eu estou fazendo essa... Não,
adianta, se for preciso, você tem que passar uma meia hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, aquilo que o Espírito Santo te incomodar, de cara no chão e joelho no pó. Se isso não vir acontecer na sua vida, Deus é mentiroso, que está dizendo. Se isso não acontecer, se você se humilhar diante de Deus, Deus não responder, a palavra diz quantas vezes os profetas se rasgaram diante dele. E a resposta de Deus vem na hora. Então é essa palavra que eu tenho para vocês hoje. Oração é a única caminho de chegar até Deus. É a oração. Ora sem cessar, ora. Eu não sei orar. Mas Deus vai tocar nos seus lábios e você vai começar a orar. Pede entendimento a Ele. Ele vai te dar. E eu deixo essa mensagem hoje. E agradeço a Deus pela oportunidade. Agradeço a Deus por minha vida. Louvo a Deus pela iniciativa. E venho pedir desculpa a todos aí, que eu não sei se pregar, talvez possa ser meio duro, mas esse é o meu jeito. Eu vou usar